Já de volta, o Redação Novo Tempo, a gente continua aqui no ar junto com você, aguardando a sua participação, aguardando a sua conversa junto com a gente. Olha, uma reportagem contendo uma declaração do presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, sobre a jornada de trabalho do povo brasileiro gerou revolta nos últimos dias. O título da matéria destacava que a CNI defendia uma carga de trabalho de 80 horas semanais para os brasileiros, o que provocou crítica por parte de trabalhadores e sindicatos. No entanto, a informação estava errada. Ao corrigir a reportagem, a Agência Brasil assumiu o erro e emitiu uma nota afirmando que o presidente da CNI, Robson Andrade, na verdade, não defendeu a jornada de 80 horas semanais para o país, mas mudanças na Previdência e nas leis trabalhistas. E isso causou aí o seu certo alvoroço. O Leite quer começar a falar. Você sabe que a gente sente muita falta quando você não tá? Porque a gente assim, ó, eu termino de ler o TP, só uma explicação aqui, gente. Eu termino de ler o TP e todo mundo já se volta, porque o Leite vai falar alguma coisa. Quando você não tá, a gente divide esse momento. É que né? foi engraçado que antes de você lançar a pergunta, o Leite estava... Ele já estava assim... Pode falar, Leite, Eu vai. ia falar, porque tem muita gente que deve estar em choque agora, acho. Falando, nossa, mas não é verdade isso? Porque o que teve de gente Porque que não vira compartilhou a essa errata, informação nas redes sociais, não tá escrito, porque tinha um monte de gente falando, nossa, que absurdo. Eu vi artigos de gente escrevendo que era um absurdo propor, e artigos em portais grandes, assim, de informação. Então, só para você saber, querido ouvinte e telespectador, não é verdade essa informação de que o presidente da Confederação Nacional das Indústrias defendeu uma jornada semanal de 80 horas. Não tem nada a ver isso. E só uma explicação, tem dois erros nessa história, né? Porque o presidente da CNI, ele estava se referindo às leis trabalhistas francesas. E lá, que está em discussão, inclusive, e lá são 60 horas. Então, ele já cometeu um erro ao falar que a proposta era de 80 horas lá. A proposta é de que se mude para 60 e não 80. E ele não estava dizendo que era para que o Brasil aceitasse essa proposta. Não. Mas aí a manchete era: CNI defende carga de 80 horas semanais para trabalhador brasileiro. Quando, na verdade, o que ele falou foi o seguinte: precisa ter reformas trabalhistas aqui no Brasil. Por exemplo, na França, eles estão discutindo isso, de aumentar para 80 horas. E aí foi que ele errou, era 60. Aí, mas sabe o que é o Para mais... até 60, né? Agora, olha como é que é o efeito cascata de uma informação feita errada. E uma apuração feita errada também. A Agência Brasil é um órgão, como é que fala? Público, né? Uma agência de notícia pública que divulgou essa informação. Então, um jornalista escreveu uma manchete errada com uma informação errada. Como é um órgão público de referência, o que acontece? Vários outros portais grandes de notícia, eu lembro de ter lido na Folha, se eu não me engano, eu vi também na... Será que foi no portal da Globo? Eu não lembro agora. Mas foram... Não vai dar uma informação errada. Não vou dar informação errada. O da Folha eu tenho certeza que eu vi. Deram a informação de que realmente ele estava defendendo 80 horas. Só que eles deram essa informação baseados em quê? Na informação da CNI. Da Agência Brasil. Sim, da claro. Agência Brasil. Então, quer dizer, um jornalista falou algo errado da afirmação do presidente da CNI. Aí outro jornalista foi lá na informação do jornalista que falou errado e replicou essa informação. E aí um monte de gente nas redes sociais pegou essas informações e replicou para um monte de lugares. Então vamos dividir tudo isso que você falou em duas partes? Primeiro, vamos esquecer que isso tudo foi muito replicado. Vamos se concentrar nesse título. Na apuração? Foi um problema. E aí eu não estou falando só dessa situação, porque isso acontece o tempo todo. Um título que diz uma coisa extremamente chamativa e quando você vai ler o conteúdo da matéria, isso principalmente na internet, é outra coisa. A declaração dele é completamente diferente da que a manchete sugere. Ele só faz uma comparação. Então vamos lá. Isso foi um problema de interpretação ou isso é sensacionalismo? Eu acho que foi uma decisão pensada do repórter que fez isso. Você acha? Eu acho, de provocar polêmica. É porque Nossa, eu confesso que eu não vi o estardalhaço na internet sobre essa suposição aí. Mas dá a entender que, como eu concordo com o Leite, foi pensado porque se você
analisa o que foi dito pelo presidente da CNI, o Leite já falou aqui, vou batendo a mesma coisa, ele disse, olha, a gente tem que repensar o que a gente faz aqui em questões trabalhistas, como a França já está revendo isso, né? E aí ele se equivocou ao falar, a França já está pensando em aumentar para 80 horas. Então, o contexto é que ele defende reformas trabalhistas. Então, o jornalista, para poder impactar com uma manchete, porque a manchete é o que chama a atenção numa reportagem escrita, ele então coloca, o presidente da CNI defende que trabalhador brasileiro tenha 80 horas semanais. É intencional, porque no contexto, o presidente do CNI realmente ele defende, não as 80 horas, ele defende reformas trabalhistas. Sim. Citou o caso da França como exemplo, dizendo, olha, ali, por exemplo, eles já estão discutindo. Pode ser que seja uma boa, errou no número. E o jornalista não apurou isso também, de saber que na França não é para 80 e sim para até 60 horas semanais, e quis chamar a atenção do público, porque quem que não vai se impressionar com uma coisa dessa? Porque 80 horas semanais, 80 horas semanais são 13 horas por dia. É impensável. E assim, a gente vai voltar no século XVII. Na reforma industrial. Eu concordo com os dois. Eu acho que pode mesmo ter sido intencional. Agora, eu não vou afirmar porque eu não estava lá, não estava dentro da redação, né? Mas tudo parece mostrar esse lado. Se nessa ocasião, de repente, não foi pensado, existem muitos casos em que fica nítido de que é pensado. O título diz uma coisa e a matéria diz outra. Simplesmente para se atrair o clique e a matéria ter ali a audiência da internet. Isso é tão prejudicial porque aí eu acho que a imprensa ela perde a razão de ser. Ela deixa de ser uma proposta de informação e ela se torna única e exclusivamente uma proposta de mercado. Eu tenho que gerar clique para gerar audiência, gerar publicidade em torno disso. Extremamente prejudicial. O que incide numa outra verdade. A gente tem cada vez mais, aí já emenda na segunda parte de todo o negócio que o Leite colocou, a gente tem cada vez mais as pessoas simplesmente replicando, eu não estou falando só de órgãos de imprensa, mas de pessoas nas suas próprias redes sociais, que acabam se tornando também um centro de informação, a pessoa compartilha sem ler, a pessoa passa a informação só pelo título. Ela lê o título e ela já sabe a informação, ela nem quer saber o que está acontecendo ali realmente no texto em si. E a gente não experimenta isso no próprio redação? Às vezes a gente faz uma discussão aqui e eles colocam uma manchete, a pessoa nem entendeu qual é a onda da nossa discussão aqui e começa a criticar lá embaixo, o internauta. Então a gente tem que aprender que, gente, a vida é um pouquinho mais complexa do que 5 palavras juntas aí formando uma manchete, né? Agora, partindo da ideia de que isso foi um erro de apuração, também é grave. Gravíssimo. Porque é nisso que eu prefiro acreditar, que o cara interpretou tudo errado e colocou aquilo ali, aquela manchete. Eu acho que não é erro de apuração, porque no matéria texto do certo. cara, eu li o texto, no texto dele estava escrito exatamente o que o ministro falou. Ou seja, ele pegou a frase do ministro, tirou ela do contexto e inventou algo sobre o que aquele ministro disse. Então não é falta de apuração do tipo, ouvi dizer que o ministro disse isso. Não, ele sabe exatamente o que o ministro disse. E ele vai lá e fala assim, o ministro disse isso, sendo que o ministro não disse. O Agora, ministro a gente não não é nem sabe... o ministro, desculpa, o presidente da CNI. Ele vai e fala... Então ele deturpou a fala do cara, ele mentiu na manchete dele. Isso, para mim, é muito grave. A gente não sabe também se o mesmo repórter que escreveu o texto foi quem deu a manchete, porque às vezes um editor é que deu a manchete, né? Isso também pode ter acontecido. Mas seja quem for, foi gravíssimo, gravíssimo, né? Intencional ou não, é grave do mesmo jeito. O que eu queria falar da apuração, que também é um problema, né? Acho que a gente tem que aprender melhor a lidar com isso, principalmente quando é assunto complexo que a gente não entende. Eu lembro que na minha época de faculdade, a gente teve uma disciplina de jornalismo científico e o nosso professor, inteligentíssimo, né? Professor Alan, ele colocou a matéria de um jeito, assim, muito especial, assim, na maneira dele explicar e tudo mais, e contextualizando o quanto é um problema quando um jornalista apura uma informação errada nesse campo, ou então que pega uma pesquisa pelo meio que ainda nem foi concluída e lança, dando a entender como se já fosse uma conclusão e tudo mais. E ao longo desse tempo, eu também tive a oportunidade de entrevistar pessoas da área, por exemplo, de criacionismo, evolucionismo, que é um assunto também complexo. E você percebe que você tem que ser humilde
e perguntar para a sua fonte, tipo, Claro. isso aqui eu não entendi, você pode me esclarecer? Mostrar, talvez, parte da sua matéria, olha, esse pensamento que eu escrevi aqui, é isso mesmo que você me disse e tudo mais? Porque o jornalista, ele é um especialista em generalidades, né? Então, se você vai entrevistar alguém que é especialista de uma área complexa como essa, né, do campo científico que eu citei aqui, você tem que ter essa humildade de recorrer à sua fonte para ver se você escreveu certo. Faz parte da nossa profissão Agora, uma boa apuração. Você tem que ir lá entender Mas o problema, e Suzane, explicar. é que a imprensa acabou ficando refém do Da tempo pressa. que ela mesma impôs. É ou Da não é? pressa. O furo. O furo. É. Agora, tem um detalhe interessante que a produção comentou aqui agora há pouco, no nosso ponto, que é o seguinte, esse material, essa matéria aí da Agência Brasil, com essa manchete errada e com o texto deturpado, ficou no ar por 1 hora e 7 minutos só. Depois eles já mudaram. Ou seja, em 1 hora e 7 minutos, deu para fazer o estrago que foi feito. Inclusive, porque... sindicato fazer Não, escrever gente escrever artigo, outros portais pegarem o material deles e replicarem, ser replicado na internet. Ou seja, quando já estavam replicando em outros lugares, eles já tinham mudado. Só que aí o erro já estava feito, entendeu? E um problema para o próprio presidente acontecido. também, né? Porque muitas pessoas ficaram contrariadíssimas Claro. à ideia Porque dele. ele não falou isso, né? O Leite, quando começou aqui a falar, e disse, né, tem muita gente que está assistindo a gente e de repente nem sabe que essa informação era realmente errada. Foi uma informação ali, esse presidente ficou numa situação, nossa, ele está incentivando isso, mas e se fosse algo um pouco mais grave? A vida de alguém poderia ter sido literalmente destruída, ou não é? Não, e do ponto de vista, você parar para pensar também, que a gente vive um momento no Brasil aí, que a gente ainda está no processo de impeachment acontecendo da presidente Dilma, etc. Você tem um jogo de informações acontecendo muito forte o tempo muito todo. complexo. Então, o presidente da CNI, nesse momento, ele estava, inclusive, com o Michel Temer. Então, quer dizer, se numa reunião onde está o Temer, com os caras falando sobre esse tipo de situação de aumentar de 40 por 80 horas, é um prato cheio para você falar assim, olha só, esse governo interino aí está querendo acabar com os direitos do trabalhador, está querendo fazer com que ele trabalhe 80 horas. Então, pode ter, e aí eu não posso afirmar porque eu não conheço o repórter, mas pode ter por trás de uma informação divulgada dessa, uma intenção, inclusive, política. Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas num momento como esse que a gente vive no Brasil... Tudo é muito complexo. Você não pode descartar essa possibilidade, tudo é possível. entendeu? Vamos lá para a nossa última notícia? Que é muito Olha, a gente legal. está quase terminando aqui o Redação Novo Tempo, mas dá tempo dessa última informação. Sempre a nossa boa notícia. 8 presidiários que estavam detidos no porão de um distrito policial escaparam da cela para salvar a vida do carcereiro. O caso aconteceu no Texas, Estados Unidos. O policial teve um ataque cardíaco enquanto vigiava os detentos. Mesmo algemados, os homens conseguiram escapar da cela para socorrer o carcereiro e chamar ajuda. Com o barulho, outros policiais vieram e acionaram os paramédicos. E os homens foram então conduzidos novamente à cela e as travas foram reforçadas. Eu vi Bonito, o né? vídeo, é muito legal de ver, viu? Se fosse aqui no Brasil, hein? O que será que teria acontecido? Não vamos fazer esse tipo de pergunta, Verdade, Suzane. não vamos não. Vamos só admirar a boa notícia e tá tudo certo. Ficamos por aqui, é isso, produção? É isso. Terminou o nosso Redação Novo Tempo. A semana que vem a gente volta, inclusive com o André Eu Leite. estarei Eba! aqui agora, não tiro mais férias pelos próximos 6 meses. Que bom, né? Tá bom, né? Nossa. Suzane, Até Hélio, semana que vem, até semana que vem Até todo mais, mundo. pessoal. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.